Aí é que vem a novidade, que foi me falada por um militar, numa conversa que eu tive. Quando o Lula foi eleito e acendeu o sinal amarelo lá em Washington, o que esse cara vai fazer? Eles falaram o seguinte: precisamos trazer os militares brasileiros para perto. O que a gente vai fazer? Haiti. Porque eles já estavam lá no Haiti. Então, eles montam com o Brasil a operação de paz no Haiti e disseram assim: bom, esse é o lado que a gente vai ganhar numa parceria. Em troca, o que vocês vão receber? É o seguinte: a China e a Rússia estão vindo com tudo fazer a infraestrutura da Venezuela, do Caribe, da América Central, de Cuba e do próprio Haiti, que está arrasado. Então, vocês entram lá e ponham com vocês as empreiteiras brasileiras. É esse o troco que vocês vão levar. Então, na realidade, Pirulano, agora fechou tudo, né? Porque a gente você já tinha identificado, você tinha falado isso, olha. Porque, olha só, Romulo, ele, assim, essa narrativa, pelo que ele me diz, pode ser que essa seja uma visão que não tem a ver, mas... Bom, que se não é ver, é bem trovato, faz todo sentido. Que é a narrativa do Celso Amorim, de que o Brasil meteu as manguinhas de fora e estava ali e causou ciúme, não faz sentido, porque os americanos que botaram os brasileiros ali na América Central. Como, se a gente parar para pensar, não sei se era o desígnio original, mas como maçã envenenada, como um cavalo de Troia, para citar mais uma vez o Odisseu Engenhoso. Por quê? Eu estou dizendo para quem mandou, político, Lula, não para os militares brasileiros. Por quê? Aí eles conseguiram a sinergia original com os militares, né, formando essa network, passa financiamento lá em casa, as mulheres ficam amigas do general americano com a general brasileira e tal, e aí começa a falar, me parece que faz sentido por quê? Foi um mecanismo de hedge. Então, aquela história da espada de Damocles. O Lula chegou no poder, a gente não sabe o que ele vai fazer. Mal sabiam eles que não tinham muito o que temer, né? Mas, enfim, pensaram, né? É melhor sempre, né, o seguro, tal, o seguro no erro de velho. Aí, construíram uma espada de Damocles afiadíssima, um espadinho lá dos militares, né? Trouxemos eles pra gente. Se ele sair da linha, a gente está fazendo os nossos... a nossa faca no pescoço fardada aqui. Aí, monta essa questão, ficam com essa espada de Damocles, e aí, realmente... do lado brasileiro, os generais já vinha antes a olavização da oficialidade, Piero? Ou começou aí? Essa é antiga, década de 90. Então eles já estavam também aí por alguma coisa trabalhando a guerra híbrida interna, que foi a primeira, para dentro dos quartéis. Aí, então, eles conseguem construir essa sinergia, né, com os oficiais brasileiros, que agora está até de direito, lá com o general, o David, o David, que é Anselmo, né? Acho que é Anselmo, não sei, enfim, Alcides, que virou David, né, lá no Southcom e tal. E aí, então... Mas é que o David é outro. É outro? Tem dois? Então tem um David. Não, foi um segundo, um David que é da aeronáutica, um brigadeiro. Tá. Não é só o Alcides, tem um segundo lá. Então que trabalha nesse setor ali, que é o tal do J5. Então foi uma barriga da imprensa que falou que ele tinha errado o nome. Então, não, se referindo a outra pessoa. É David. Certo. Então, obrigado pela correção. Aí faz sentido, Piero, porque aí realmente a gente fica com essa linha direta Washington, comando militar, e o pessoal vai articulando a tomada do poder por eles em 10 anos. 10 anos, grosso. Não, 10 anos não, então um pouquinho mais, né? Se a gente pegar esse marco aí já de 2003, a coisa do Haiti foi uma maçã envenenada, porque isso certamente mexeu com a vaidade do Lula, do Celso Amorim, de olha, o Brasil agora é do primeiro time, a gente chefia missões internacionais, trouxe as empreiteiras, os americanos foram construindo o dossiê, né, e tal, e pegaram esses militares e construíram uma espada de Damocles, que não precisou ser usada, porque o Lula, assim, né, botou a manguinha de fora, mas não usou muito, né, no cenário internacional. E aí foi útil, né? Aquela maquinaria que foi pronta foi que pôde possibilitar. Agora, na hora que interessava o Brasil, já que é o acerramento, a agudização do conflito Eurásia-Atlanticismo, era necessário tombar o Brasil. Não só pela questão do BRICS, mas também para sangrar a riqueza nacional, para fechar as contas no imperialismo do dinheiro impresso sem lastro. E aí, então, nessa hora, eles ativaram essa máquina e houve a fome com a vontade de comer. Os militares voltam a controlar a máquina pública, que esse pessoal aí queria desde a época, e em troca disso, os Estados Unidos também conseguem que eles entubem o sangramento da riqueza nacional e o tiro no pé de hostilizar abertamente China e Rússia, Pierre. Sim, e detalhe, hein? Na verdade, a missão do Haiti tinha que ter terminado em 2010, ela se estendeu até 2014. As pessoas falam que tem o terremoto, tem não sei o quê, mas eu
isso tem muito a ver com a eleição da Dilma também. Certo. Você fazer a continuidade desse processo de ir lastreando a oficialidade brasileira nos Estados Unidos. Inclusive, detalhe, era isso, os caras pegaram um voo e estavam em 45 minutos, sei lá eu quanto, em Miami, passando os fins de semana ali, tomando cafezinho. As mulheres ficaram amigas, né? É muito importante isso no meio militar. Começando a construir, se você pega o livro lá dos Force Commanders, pelo menos tem um ou dois deles que narram ali como eles construíram verdadeiras amizades com oficiais americanos que até vinham aqui em passagem de comando. Isso foi... Começaram a ganhar os distintivos, né? Umas coisinhas. Construindo uma espécie de densidade sociológica na relação desse pessoal. E mais... Esse pessoal não é fraco não, hein, Piero? Te falar, olha, de feio. O Império não é fraco não. Na crise americana, Romulus, olha isso. Parece que o que teve de oficial que estava servindo no Haiti, que comprou apartamento devoluto em Miami, assim, esse não é de cair para trás, não é não? Olha, o Império não é fraco não, hein, Piero? Realmente, quem foi que falou? Aliás, na sexta-feira passada, o Elias Jabbour e o Pepe Escobar convergiram, falando, olha, isso aí, o Império está decadente, é a tendência, agora vai levar muito tempo, e eles são agressivos até no limite kamikaze. Fala, não é meu, não vai ser de ninguém. Né? O menino sai com a bola, ninguém vai jogar. Se o mundo não vai ser meu, não vai ser de ninguém, eu aperto o botão vermelho. Então, realmente, olha, que sofisticação essa aí. Olha, sofisticadíssima. Mexeram com a vaidade do Lula, do Celso Amorim. Com isso, pegaram para eles os militares, né? E teceram essas redes sociológicas, como você coloca. E aquela maquinaria foi útil na hora que eles precisavam rifar o Brasil em interesse próprio. Olha. Aí tem que ter o fair play. Tem que ter o fair play, Pedro. Chapô, né? Tira o chapéu. Realmente, jogada de mestre. Não, e realmente, estendendo a missão de até 14, justamente quando? Reeleição de Dilma. Ali, meu caro, a reeleição da Dilma, assim, como a gente sabe, tem o Bolsonaro lá na mão, 15 dias depois, mas foi quando eles, assim, terminaram a fase de estudos e preparação e falaram, bom, agora daqui para frente é a ação. Com essa aí a gente vai conseguir fazer o negócio virar o jogo fácil, fácil, fácil. E foi isso que eles fizeram, exatamente. Lembrando que, como você muito bem anotou, desde o início tinha militar na ENCLA, que já era a frente... Cara, os caras operam em várias, né? Eles têm o maior orçamento de defesa, inteligência e tal. Aí na ENCLA era o cavalo de Troia que o PT jurídico abriu a muralha, né? Entrou o cavalo de Troia da ENCLA com os treinamentos de todo o nível do judiciário, órgão de controle nos Estados Unidos. Aí já vai formando as outras redes sociológicas. Mas, lembrando que você descobriu aqui, um militar, aquele tal sujeito lá que preparava os dossiês, e depois, em 2012... o comandante já falou, olha, eu quero botar mais gente aí, oficialidade, olhando a corrupção. Eles já estavam pegando os dossiês de todo mundo, de controle da corrupção, e aí, nessa hora, operaram também os dossiês, quando precisou sair da simulação, lá da sala de simulação, e ir para a Vera, aí começou também a docecracia, aquilo lá. Começou não, se intensificou a docecracia. E a gente também sabe lá que tipo de dossiê pode ter a respeito dos próprios militares que serviram no Haiti. Exatamente. Mas é por isso que eu sempre coloco, gente, está todo mundo pendurado. Os generais estão pendurados na mão do imperialismo, assim como os ministros do STF, está todo mundo pendurado, gente. Por isso que eu coloco dossiecracia transnacional. Ela é operada no teatro brasileiro pelos militares, que usam a sinergia da juristocracia, sim, mas em cima deles do organograma está o império. Bom, viu o que fizeram com o Almirante Otton, né? Que agora foi reabilitado nos círculos internos, hein? Não vamos iludir, não. Certo. Não vamos deixar iludir, porque a esquerda ainda fica levantando essa bandeira, mas ele está lá, entendeu? Na Academia de Letras Militares, eu esqueci o nome, Academia Brasileira de Defesa, ocupando uma cadeira ali, entendeu? Digníssima, do lado de Bolsonaro, Mourão, sei lá, se bobear até do Coronel. Vou ficar